Olá, o assunto é política. Naturalmente, a gente vai tratar da possibilidade de um impeachment presidencial em meio a um cenário de crise política, crise na saúde pública, com fortes desdobramentos no campo econômico. As últimas horas foram marcadas por um pico de tensão, como resultado da substituição no Ministério da Justiça, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, um nome que contribuía diretamente para a legitimidade e para a popularidade da administração Bolsonaro. Então, em boa medida, essa substituição ela antecipou um possível quadro de aumento de crise em função das escolhas presidenciais em um ambiente de percepção de risco elevado. A opção pelo tensionamento político e institucional trouxe um risco do governo se tornar sensível a uma conjuntura mais instável, o que, diante das perspectivas para a saúde pública e para a economia, deveriam servir como sinal de alerta. Qual que é o momento agora da discussão? Se anteriormente a tendência era de um debate como uma possibilidade, de uma interrupção do mandato como uma possibilidade, esse debate deve ganhar terreno. É bom a gente pontuar que, embora o risco seja elevado, o processo de interrupção de um mandato não é automático. Isso depende de uma construção político-jurídica que não deve se materializar no curto prazo. E aí acho que vale a pena a gente fazer a menção ao caso da ex-presidente Dilma. Naquele momento, houve um derretimento da popularidade presidencial, um quadro de ingovernabilidade que contribuíram para uma percepção entre os agentes políticos de que, naquele momento, o equilíbrio entre o executivo e o legislativo produziria e reforçaria uma crise econômica. Somado à demanda por reformas, que era muito forte em função de uma percepção de esgotamento de crescimento econômico, houve um processo que combinou as duas pernas, com crise econômica e crise política. Mas foi muito marcado por uma impossibilidade do governo de reconstruir bases, seja a mobilização junto à sociedade, seja a mobilização junto às casas legislativas. Nós não estamos nesse momento do ponto de vista político, ainda que a pressão e ainda que a agenda seja muito negativa, críticas sistemáticas em boa parte do mainstream, os veículos de comunicação constantemente noticiando riscos e possibilidades. Mesmo nesse cenário, é importante pontuar dois pontos. O primeiro é uma manutenção de uma popularidade razoavelmente elevada do presidente Bolsonaro, porque ele, de fato, traduz um sentimento presente numa parcela do eleitorado e ele mobiliza uma agenda para responder a essa expectativa, que é a expectativa da contraposição ao establishment. Em boa medida, é ainda um resultado dos desdobramentos da Operação Lava Jato, que gerou e reforçou no eleitorado um posicionamento contrário à política tradicional. Então, a representação do presidente como contraponto a esse mundo mobiliza o seu eleitorado e dificulta essa ideia de que o impeachment é um caminho natural sem custos. Um outro ponto tem a ver com a composição da administração. A presença das Forças Armadas no governo é um elemento que dificulta a construção desse processo. E, naturalmente, a maior particularidade do momento tem a ver com o cenário da Covid-19 e os seus desdobramentos, né? Há uma especificidade nesse mundo, que é um mundo em que o convívio social não é o mesmo, portanto, manifestações pró-impeachment não deve ganhar a rua, não deve ganhar uma pressão ainda maior. As dificuldades de reunião naturais dos parlamentares para fazer essas negociações, para mobilizar esse apoio, para fazer a contagem de qual o número de votos. Então, esse ambiente dificulta com que
o impeachment seja construído de uma velocidade como sugere o noticiário, ou como sugere essa pressão mais de curto prazo. Então, o ponto que me parece central é que vai haver um desdobramento desse, entre aspas, duelo entre a versão do ex-ministro Sérgio Moro e a versão do presidente Bolsonaro. Tem um longo período de investigação e é preciso de um fato novo. Ainda a substituição, por mais que tenha gerado desgaste, ainda não é capaz de superar esses obstáculos para a consolidação de um quadro de maioria qualificada para essa interrupção do mandato. Por ora, as condições políticas não sugerem esse caminho. Mas o que eu acho que é importante? Essa é uma agenda que, de fato, é um problema real. Apoiadores e opositores do governo vão operar nos diversos campos, tendo em vista o risco de interrupção do mandato. Não é, por hora, o cenário mais provável, deve afetar a condução política do governo, seja na manutenção do ministro Guedes no curto prazo, seja numa tentativa de influenciar as decisões da sucessão na Câmara e no Senado, e com isso um contato com o chamado Centrão, para tentar minimizar essa pressão de curto prazo. E aí a gente estaria aguardando no fundo a existência de um choque, de um novo choque para contribuir para essa mudança de um equilíbrio, que é um equilíbrio difícil, vai afetar a condução de política econômica, mas ainda depende de algumas peças para a gente caminhar para um outro equilíbrio pela interrupção do mandato. Cenário difícil, mais uma vez, é por isso que a gente vai estar aqui acompanhando com vocês com o maior cuidado possível, tanto o braço econômico quanto a perna política, para a gente juntos conseguirmos entender de forma mais próxima essa realidade. Um abraço.